Agora a gente vai saber como é que vai ser a sua semana, o que os astros dizem aí, como é que estão os seus caminhos, né? É bom saber isso logo na segunda-feira. Assim a gente dá um norte aí para nossa semana. Saudade de você, Olá, Titi Vidal, como é que você tá? Tudo bem? Ótimo, feliz ano novo. Pra você também. Obrigada. Eu não tinha te visto desde o nascimento do bebê. Não, né? Ela já passou de um ano já. Mentira! Que barato. É que em julho você tava de licença, né? Acredito eu. Sim. Que bacana. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Que gracinha. Eu acompanho nas redes sociais, Que cada bom. vez mais fofa, linda. Bom, daqui a pouquinho então a gente volta, porque a gente vai fazer aí as previsões para nossa semana, tá bom? Não saia daí que a gente volta já. Já estamos aqui num baita tricô falando de filhos, de crianças, que é tão bom, né, Titi? Oh, meu Deus, que fase boa da vida, né? Bom, independente da fase da vida que você está atravessando agora, você quer saber como é que vai ser a sua semana, não quer? Vamos começar com os arianos, então? Vamos lá. Bom, essa é uma semana muito importante porque teve uma lua nova, dia 9, que para os arianos ela reflete muito na carreira e no planejamento do ano. Então, como é a primeira lua nova do ano, né, aquele momento de sentar e falar assim, não, quero isso profissionalmente. Ainda mais eles que estão num ano de mudanças e de crescimento profissional. Então é aquela hora de sentar na cadeira e definir metas, porque os arianos eles vão, né, o importante para eles é ir se jogar e não é um momento para muito risco, é um momento para concentração, foco, tem que saber o que quer. Então é uma semana de planejamento, definir o que quer e definir como vai chegar lá, mas executar ainda não. O como é o mais importante, como vai chegar, e aí pode sim dar um primeiro passo daquilo que já foi planejado previamente. Aquilo que ainda está incerto, que não tem muita certeza se é para fazer dessa forma ou não, melhor ir fazendo aos poucos. Sabe aquela ideia de um passinho de cada vez? Então não é que é para esperar, mas não precisa fazer tudo de uma vez, dá para experimentar e fazendo aos poucos. Até porque no caso dos arianos, eles podem ter alguns projetos profissionais sendo retomados. Sabe aquelas coisas que a gente guarda lá na gaveta e fala assim, um dia eu faço. Né? Nesse momento eles podem ter uma oportunidade de finalmente fazer isso acontecer. E aí tem que ter muito planejamento para não perder a chance pela segunda ou terceira vez. Mas isso só no profissional ou nas questões pessoais também? De repente, situações que estão pendentes, precisando de uma solução? Um pouco para tudo, mas isso está mais favorecido, tem mais a ver com o campo profissional. No geral, e aí incluindo também relacionamento, o que eles estão é muito inspirados, então a intuição também ajuda muito a saber o que fazer, para onde ir. Eles estão mais românticos, então isso para os relacionamentos vai ser muito bom. Então é até uma boa semana para planejar alguma coisa junto, para quem tem um namorado, um marido, de repente planejar uma viagem, uma mudança de casa, enfim. É um bom momento para isso também, criar mais intimidade. E nada melhor do que planejar junto para fazer isso acontecer. Oh, coisa boa. É uma semana boa, então, positiva, né? É uma semana favorável, né? Até porque, assim, é uma semana que pode até trazer algumas mudanças a essa questão de trabalho, né? Então tem umas surpresas que obrigam a fazer esses planejamentos, mas eles lidam bem com isso. E como é uma semana que exige desafio também, para os arianos, eles estão em casa. Muita meditação. Eles não têm muita paciência para fazer isso, né? Os que têm, ótimo, pode fazer que vai ajudar bastante. Os que não têm, dá outro jeito, vai fazer esporte, né? Mas normalmente reflita de uma forma ou de outra. Precisa parar para pensar. Correndo ou nadando. Mas eu acho que os arianos, normalmente, sair para correr é mais eficiente para ter uma ideia do que fazer do que ficar em casa sentado meditando. Nadar também é legal. Também porque é um momento muito pessoal, muito da gente. Isso eu falo muito de mim, né? Eu, como geminiana, eu sempre falo, nadar é minha melhor meditação. Não tem igual, porque você fica ali concentrado naquilo e as ideias vêm, né? Tá certo. Boa semana para você de Áries. Agora vamos falar do segundo signo do zodíaco, que é Touro. Eles estão numa semana ótima para fazer mudanças, qualquer tipo de mudança. Então, eu quero mudar de casa, quero mudar de emprego, quero mudar de namorado, cor do cabelo, né? Qualquer coisa, pode mudar o visual, realmente até uma boa semana para isso, né? Comprar uma roupa nova, decidir que quer usar mais colorida ou uma roupa mais ousada. A palavra-chave da semana é realmente a ousadia ou mudança. Só que também todo mundo, e todos vale para todos os signos, a questão do planejamento é muito bem-vinda esses dias. O que não for bem feito tende a ser refeito. Então, para os taurinos isso às vezes é complicado. Então, pensa bem antes de fazer, mas não pensa muito, porque quando a gente fala para taurinos pensarem bem, às vezes eles perdem o time da coisa, né? Então, não sabe a hora de parar de pensar para começar a agir? Porque eles precisam de muita segurança, né? Eles são muito pé no chão, então eles têm que ter certeza que vai ter um bom resultado. E aí, às vezes, a oportunidade passa, e aí fala assim, puxa, eu podia ter feito isso lá atrás. Precisa de mais ousadia, então. Precisam. E aí uma outra coisa que está muito positiva essa semana para os taurinos é pensar em termos de cursos e viagens que eles querem fazer ao longo de todo o ano. E essa é uma boa semana para
planejar. Então, assim, definir qual é o período, então quando vai poder tirar férias, começar a pesquisar para onde ir, talvez eles até consigam fazer um bom negócio, comprando alguma coisa antecipadamente, porque para os investimentos financeiros é uma boa semana para eles, e também pensar em como guardar mais dinheiro para fazer o dinheiro render mais ao longo do ano todo. Tá, é bom ter atitude também nos relacionamentos essa semana? É, e a ousadia também, então pode fazer uma surpresa, pode fazer alguma coisa diferente, isso com certeza vai aproximar e vai melhorar a relação. Quando a gente fala de relacionamento, nem sempre é relacionamento amoroso, né? Vale às para vezes parcerias profissionais, familiares, dentro de casa, sim, familiar com também, certeza. né? Com certeza. Tá certo, excelente semana para os taurinos também. Vamos falar agora dos geminianos? Bom, os geminianos estão numa fase importante, Mercúrio retrógrado influencia muito os geminianos, então é um momento de rever. Rever atitudes, rever padrões, rever ideias, que é uma coisa que no geral os geminianos gostam de fazer, mas quando o Mercúrio fica retrógrado, às vezes eles são obrigados a fazer. Não tem escolha. Não tem escolha. E aí, nesse caso, esse Mercúrio pode até trazer um pouquinho algumas coisas do passado. Então, assuntos do passado que você achou que já tinham ficado resolvidos e aquilo pode ficar remoendo um pouco na sua cabeça. Então, cuidado para não perder tempo demais com isso. O foco é o futuro, é o presente, né? É caminhar para frente sempre. Mas também é importante resolver essas coisas do passado mais rápido. Se rápido. Alguma coisa, resolve. Mas resolve tirar com da frente. foco. Exatamente. Né? Eu acho que os geminianos estão precisando de mais foco, de mais objetividade e fazer uma coisa de cada vez. Porque normalmente os geminianos fazem tudo ao mesmo tempo e dá tudo certo. Mas essa semana vai dar mais certo e eles vão fazer mais se eles conseguirem definir. Então, segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer aquilo, sem querer encher a rotina dessa forma como normalmente eles sentem prazer com isso. É uma semana muito legal para o trabalho, porque eles estão mais inspirados, então pode ter uma ideia. Sabe aquelas ideias, você fala assim, como não tive essa ideia antes? Como é que eu não pensei nisso antes, né? Então, teve essa ideia, vai fundo e faz acontecer. Boa semana para começar, sim. E no relacionamento também é um momento que está pedindo mais seriedade. Então, assim, tá saindo, então talvez seja a hora de pedir namoro, né? Tá namorando, talvez seja a hora de pensar em dar um passo além, então vamos fazer uma coisa junto, vamos morar junto, nem que seja daqui uns meses ou ano que vem, mas acho que é importante essa questão do planejamento e mostrar o quanto que você tá comprometido, porque alguns geminianos têm um pouco de dificuldade nesse sentido, porque é um signo muito livre, então quer ter muita certeza também se não tá perdendo a liberdade para se assumir. Quer ficar em cima do muro, não se comprometer. É, que então, os gêmeos sempre tem, né? Assim, quer fazer tudo, né? Quer ter todos os caminhos abertos. E aí é um momento de se comprometer no trabalho, no relacionamento, nos assuntos de casa também. Tá certo. Boa semana para os geminianos. Agora chegou a vez dos cancerianos, é aquele momento que eu paro para prestar mais atenção. Ainda mais que é uma semana bem importante para os cancerianos, porque todas essas mudanças de fase de lua refletem muito na vida dos cancerianos. É verdade. Não que a gente seja de lua, tá? Nem um pouco, né? Eu acho que se tem um signo que sente, a lua, esse signo, é Câncer, né? É uma lua nova muito importante, então essa questão de planejar o que você quer para os próximos meses, tá? Vai vir muito à tona, então você pode pensar, é isso que eu quero, pode mudar de ideia também, então você tinha planejado que esse ano você ia fazer tal coisa e de repente você fala, não é isso que eu quero fazer. Pode tomar outra direção sem culpa. Pode fazer sem culpa e sem medo, né? Porque os cancerianos também, assim como os taurinos, têm um pouco de medo daquilo que é inseguro, daquilo que é incerto. Então tem que ousar, tem que arriscar um pouquinho mais. E a outra coisa é que o foco principal da semana é relacionamento. Então é aquele momento perfeito para sentar e conversar, para ajustar pontos. Então você não está feliz com alguma coisa ali, com sócio, com marido, com algum amigo, senta para conversar. Até porque provavelmente é um mal entendido. E aí vai ser resolvido. Então você pode falar, meu objetivo era esse, mas eu mudei de ideia, né, ao longo dos últimos meses, enfim. Então precisa agora afinar e ajustar esses objetivos. O famoso colocar os pingos nos is. Exatamente isso. Isso é importante para o começo de ano também, né? É bom, né? E na verdade todo mundo devia parar para fazer isso de vez em quando, né? É verdade, é verdade. Muitas vezes as coisas saem um pouquinho do eixo, é importante parar, analisar, voltar, tentar enxergar de um outro ângulo para colocar no trilho de novo, né? É, porque eu sempre falo, né? A gente vai mudando muito, né? Eu mudo, o outro muda e aí de vez em quando precisa sentar para ver se ainda pensa da mesma forma, se ainda tem os mesmos interesses. Uma parceria profissional, por exemplo, isso é muito importante. Isso pode significar o sucesso ou o fracasso
braço do negócio, né? E não tem problema nenhum em mudar, afinal de contas, a maioria das mudanças são positivas, são sinais de evolução, né? Eu sempre acho que no final das contas a mudança é sempre boa, né? As pessoas falam que isso é papo de geminiana, né? Mas eu acho que a astrologia ensina muito que os ciclos funcionam dessa forma. A gente sempre tem a oportunidade de crescer. Tá certo. Titi Vidal daqui a pouquinho volta para continuar. Os próximos 4 signos que a gente vai falar são Leão, Virgem, Libra, Escorpião e depois finalmente ficam faltando aí Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. É isso? Até já. Obrigada, minha linda. Até já, viu? Daqui a pouquinho a gente continua então, tá? Fique aí, você que ainda não ouviu o seu signo, você que já ouviu também fique, porque tem agora... Nós estamos de volta com Mulheres e a Titi já está com a gente mais uma vez. Titi Vidal, eu cometi um erro muito grave. A gente começou a falar direto dos signos, né, no nosso bate-papo aqui. Eu esqueci de te perguntar do astral da semana como um todo. Conta pra gente antes da gente voltar nos signos, por favor. Bom, vamos lá. Uma semana de lua nova, a primeira lua nova do ano. Então é um momento mesmo de sentar e planejar o ano. Só que é uma lua nova que traz a gente muito contato pra realidade. Então, pra gente enxergar o que tá de fato acontecendo e o que tá funcionando e o que não tá. Então, ela também pode bagunçar um pouquinho a vida de algumas pessoas, tirar da zona de conforto e trazer alguma surpresa, algum imprevisto que traga essa necessidade de mudar e se planejar de uma maneira diferente daquela que a gente vinha se planejando até agora. Mas não é para enxergar isso como um furacão que vem bagunçar toda a nossa estrutura, é para enxergar de um jeito positivo, que é justamente para planejar o restante do ano de uma forma legal. Porque pode até ser que para algumas pessoas seja um pouco mais turbulento, mas a gente tem uma ajuda aí do Júpiter, né, que é um planeta que tem a ver com a gratidão, então também, já que hoje é o dia do obrigada, você viu que legal? É uma boa fórmula para o momento, é também a gente enxergar o que está funcionando e ser grato a isso, porque isso também ajuda a fazer as coisas fluírem. Gratidão sempre, né? Titi, me conta agora, é a vez de Leão, né? Como é que vai ser a semana dos leoninos? Nos leoninos a mudança é na rotina, então é uma boa semana para pensar se a rotina está funcionando do jeito que está ou se precisa de alguma mudança. E aí é um bom momento para se organizar. Essa mudança pode ser mudança no trabalho, talvez até de trabalho, então os leoninos que estão com vontade de mudar de emprego, essa é uma ótima semana para fazer contato, mandar currículo, ou então pensar se está funcionando do jeito como eles atuam no dia a dia, ou se está trabalhando demais, se está trabalhando de menos, se está tendo resultado ou não. E aí pensar também na qualidade de vida, então é uma boa semana para os leoninos cuidarem da saúde. Aí no lado turbulento pode até ser que algum leonino tenha aí algum susto, alguma coisa que fale, opa, preciso cuidar melhor da minha alimentação, ou preciso praticar um esporte, alguma coisa nesse sentido. Tá, então de repente tem aí uma, como a gente acabou de falar, uma crise de enxaqueca repentina, assim, pode ser também uma situação de alerta, então presta atenção aí do seu corpo, dizendo que alguma coisa tem que ser melhorada. E vai ver, melhorada. né? Não custa nada marcar um check-up, então sentiu alguma coisa, vai lá no médico, é uma boa semana para fazer exame também, não dá para fazer essa semana, já deixa agendado para quando for possível. E para mudar hábitos, é uma semana maravilhosa, então quer fazer uma dieta, quer mudar a alimentação, o horário que vai dormir, tá uma boa semana para isso também. E lembrar de se divertir também, né? E organizar a rotina também tem a ver com isso, né? Porque a nossa vida não precisa ser só trabalho, os leoninos gostam muito de se divertir, então é uma boa semana para se organizar pensando nisso também. Então tem mais tempo livre no fim de semana, por exemplo, se divertir para poder com os relacionamentos curtir, né? também, Com né? certeza. Tá bom, muito bom. Virginianos. Bom, os virginianos estão num ano importante, né? Falei muito isso ano passado, então essa primeira lua nova do ano, no caso dos virginianos, tem muito a ver com se planejar de uma maneira mais egoísta. Eles estão muito mais decididos do que o normal, estão menos tímidos também, o que também favorece que se exponha mais, que se mostre mais para o mundo, né? E aí é uma semana para se perguntar o que eles gostam, o que faz sentido na vida deles e pensar mesmo nessa parte dos prazeres. Chegou o momento dos virginianos terem mais prazer nessa vida e não ficar só fazendo as coisas para as pessoas e ajudando todo mundo sempre. Relaxar, então. Relaxar e assim também saber pedir ajuda e também saber fazer as coisas assim só porque aquilo é divertido. Nem sempre precisa ser porque você precisa fazer, precisa ter sentido. Né? É relaxar e curtir um pouquinho mais a vida. Isso vale também para os relacionamentos? Vale para tudo. Essa parte de relacionamento, inclusive, está bastante ativada por essa lua nova. Pode até ter os virginianos que estão sozinhos, sozinhas. É uma boa semana para ir em festa, para sair, às vezes até ir ao cinema, então fica ali de olho na fila do cinema, no restaurante, porque pode atrair aí alguém uma oportunidade interessante. Tá bom. Eu volto já então para mais dois signos, combinado. Tá bom? Até já, Titi.
Vamos voltar agora a falar com os librianos, hein, Titi? Como é que vai ser a semana deles? Estão decididos, né? O ano passado foi de um aprendizado, assim, de saber falar não, de colocar limite, de dar sua opinião. E essa é uma ótima semana para exercitar e provar que eles estão realmente decididos e sabendo o que eles querem. Não adianta decidir, não sai do lugar. Não, e aí você tem que se posicionar. E aí eles podem, talvez, enfrentar uma situação na qual, antigamente, eles seriam levados, vou ceder, vou fazer o que o outro quer, de novo guardar as minhas vontades, mas o ideal é que mostre que não, que a mudança foi concluída. E isso vale principalmente no ambiente familiar, que pode ter aí algum assunto vindo à tona, alguma coisa que eles precisem mesmo se posicionar e se organizar melhor, né? Às vezes na família tem aquela coisa, né, que um precisa mais do que o outro, ou dentro de casa dividir melhor as responsabilidades. Então o que eles acham que eles não têm que fazer? Se posicionar. Mas tem que ter objetividade e manter a diplomacia de sempre, que essa é uma das principais características do Libra. Tá. Mas eles estão conseguindo convencer também os outros, então também é uma boa semana para falar alguma coisa que eles sempre quiseram falar para alguém, eles vão fazer isso como ninguém. Então é uma semana de atitude, não é para ficar engasgado com nada. Muita atitude, nada, é para colocar para fora. E claro que no amor também vale essa máxima de ter atitude, tomar iniciativa. E as conversas no amor vão ser bem interessantes e bem produtivas também. Tá. E ainda é uma boa semana para dinheiro, porque os librianos podem até ter uma surpresa aí, algum dinheiro que eles estavam esperando que de repente entra, ou algum aumentinho que nesse momento de crise, né, é o que todo mundo está sonhando, então para eles pode ser previsão para todos. Para eles isso pode acontecer. E Escorpião, como é que vai ser a semana dos escorpianos? Eles estão cheios de energia, né? Marte está transitando por Escorpião, então eles estão se sentindo mais fortes, mais enérgicos, talvez até precisem gastar um pouquinho dessa energia, então é uma semana maravilhosa para começar uma atividade esportiva ou de repente intensificar. Então já faz um pouquinho mais, vai todo dia, um esporte até mais agressivo pode até ajudar, né? Às vezes eu falo que luta é uma boa forma de colocar para fora ou correr, enfim, mesmo, né? Eles estão precisando extravasar. E é uma boa semana também para se programar com relação aos cursos e viagens. Assim como os taurinos, os escorpianos também estão numa fase boa para fazer isso. E saber quanto eles vão gastar em cada uma dessas coisas. Então é uma semana para fazer o cronograma financeiro, pensando naquilo que vai exigir um custo. Mas uma coisa séria, não só uma ideia vaga, não. Colocar no papel mesmo. Papel e assim, acreditar que aquilo vai acontecer. Então também pensando no que é realmente possível ou não. E no caso dos escorpianos, talvez valha até mais a pena distribuir, né? Então, de repente, pensar esse ano não tirar umas férias um mês inteiro de uma vez, dividir, viajar para lugares menores e gastar um pouco menos com isso. Como é que é o amor dos escorpianos? O amor está numa fase também de planejamento. Então, planejar, por exemplo, uma viagem ou fazer um curso junto também são boas maneiras de se aproximar de quem eles gostam. Eu volto já para a gente continuar com as previsões, tá bom? Vamos continuar aqui com as previsões, é vez de Sagitário agora, né, Titi? Bom, e eles estão precisando economizar dinheiro e economizar energia também, porque os sagitarianos, eles têm toda aquela vontade de abraçar o mundo, também fazer muitas coisas, são super empolgados, né? Eu acho isso contagiante nos sagitarianos, mas é um ano importante, é um ano de crescimento que vem a partir do trabalho, do esforço, então é um ano que eles precisam economizar energia e ter certeza do que vale a pena. Então, sabe aquela coisa de vale a pena gastar com isso? Então eu gasto. Vale a pena fazer isso, então você coloca energia naquilo. Mas tem que analisar no que está gastando, senão pode perder a linha e gastar demais. Sim, tem que evitar todo tipo de excesso, exagero e desperdício, que são as características negativas do signo. E essa é uma boa semana para parar para pensar, então, quais são as prioridades, porque a gente não consegue economizar dinheiro se a gente não consegue estabelecer prioridade, né? Então esse é um bom momento também colocar no papel. Você está vendo que a gente está falando isso para muitos signos, porque isso tem a ver com a lua nova capricorniana. O momento que a gente está vivendo, né? Começo de ano é perfeito para isso, muito bom, né? Porque parece que a gente fica, os sagitarianos ainda mais, né? Que eles querem pensar já, eles pensam muito grande, né? Então eles já planejam não só as próximas semanas, eles já estão pensando onde eles querem estar daqui 10 anos, né? Eu tenho alguns sagitarianos que eles já falam assim do futuro mesmo, né? Então esse é o momento, aquela história de que o futuro vai sendo construído passo a passo. Então tem que parar, diminuir o ritmo. Por mais difícil que seja, vai valer a pena o resultado. Tá, e essa construção feita em conjunto, falando em relacionamento também, é mais importante ainda, né? Com certeza, até é um bom momento para eles ouvirem mais os outros, porque normalmente os sagitarianos gostam de eles decidirem os rumos da relação e fazerem as propostas, então esse é um bom momento para ouvir os outros, abertos até podendo mudar de ideia, porque alguém deu uma boa sugestão. Capricórnio.
Bom, os capricornianos estão no mês de aniversário, a lua nova acontecendo em Capricórnio abre para todas as novidades, então é uma semana maravilhosa para os capricornianos começarem qualquer coisa. Então, mudanças e começo. Então, pode começar um emprego novo, um namoro, um projeto. Ai, que bom! Né? O capricorniano que quer mudar de casa, vai atrás de começar a procurar. Então, colocar movimento naquilo que eles desejam para os próximos meses. Tá. Então, um momento bastante favorável. Estão mais comunicativos também para o que precisa, porque por outro lado também a gente está vendo alguns capricornianos não estão com muita vontade de comemorar o aniversário, respeita, então está muito mais do que fazer uma grande festa, um momento para fazer pequenos encontros. Então hoje eu vou comemorar com a família, amanhã eu vou comemorar com o amor, vou comemorar com os amigos mais íntimos. Isso, com quem realmente vale a pena, com quem realmente eles acham que é o momento de compartilhar. Tá certo. Então tem que estar com os olhos abertos para as novidades também, prestando atenção nisso tudo, né? Porque que às vezes tem passa novidade uma novidade por todo e a gente lado. não vê, né? Sim. E no caso dos capricornianos, eles já têm que relaxar um pouco, né? Porque eles já são um signo que estão sempre planejando e pensando muito em como fazer o futuro. E nesse momento eles também têm que repensar um pouco, ser mais flexível, estar mais aberto ao novo e favorável às mudanças. Tá certo. Daqui a pouco eu volto então para Aquário e Peixes, tá bom, Titi? Até já. Vamos voltar aqui para os dois últimos signos do zodíaco, a gente vai terminar agora, é isso? Aquarianos. Bom, a gente toda semana fala que tem alguém que vai pro quartinho escuro. Essa é a semana dos aquarianos. Sério? Mas é um quartinho escuro que tá bem movimentado. Tá animadinho? A ideia é que o quartinho escuro é aquele momento de você refletir, olhar para dentro, diminuir o ritmo, se perguntar o que você tá sentindo, enfim. E então é um bom momento para eles pensarem no geral do ano. Então, amor, trabalho, é um ano de grandes mudanças para os aquarianos. E eles vão sair com tudo desse quartinho escuro. Então, também, ao contrário dos capricornianos, eles já podem até se antecipar e começar a planejar uma grande festa, uma grande comemoração para o aniversário deles. O período começa a partir do dia 20, semana que vem. Que bom! Uma semana agitada. Quer eles dizer, vão uma ter semana, muito insight, eles podem até, assim, retomar alguma ideia, ter uma intuição de alguma coisa que, assim, esse é o momento, não fiz lá atrás, mas agora eu posso fazer. E ideias novas também. Então, assim, antenas ligadas, que a intuição deles já costuma ser boa, essa semana tá melhor ainda. Tá certo, então é uma semana que ao mesmo tempo que vai ser agitada, precisa fazer essa introspecção, né? Com certeza, olhar pra dentro. Eu acho que é um agitado mais dentro, né? Tá bom. Vamos lá pro Peixes, então? Bom, os piscianos também estão num momento importante, uma semana muito decisiva em termos de carreira, então alguns piscianos podem até estar um pouco frustrados com o caminho profissional, outros já estão, o contrário, muito felizes, então é um momento de fazer ajuste e ver onde focar a energia profissional esse ano, mas o mais importante é com quem. Então isso vale para relacionamento afetivo, vale para profissional, então se envolver com os grupos certos, com as pessoas certas, sabendo falar não também, que é uma grande dificuldade dos piscianos. E aí é uma boa semana para também puxar alguns projetos da gaveta. O Mercúrio retrógrado tem isso de bom e no caso dos piscianos tem muito a ver com projetos em grupo, em equipe e a possibilidade até de retomar alguma velha parceria ou sociedade. Mas cuidado, porque no amor, volta de relacionamentos do passado pode ser ilusão. Ah, tá certo então. Gostei do meu signo, vamos ver, né, como é que vai ser essa semana de planejamento para a maioria dos signos, né, uma semana para planejar, então, de uma forma geral, né? É ter objetividade, ter foco, saber planejar, então às vezes não dá para fazer tudo de uma vez, não dá para ser tão rápido, mas é por um ótimo motivo, os resultados depois valem a pena. Afinal de contas, o ano tá só começando, né, gente? Exatamente, calma, e agora, né, com essa lua nova, realmente o ano começando. Começa com tudo, tá certo. Deixa eu agradecer então a Titi Vidal, astróloga, taróloga e também radiestesista, esteve com a gente. Quer fazer contato? Você pode acessar o site, também seguir nas redes sociais, né? O site é titividal.com.br, titividal.com.br. Muito obrigada. Obrigada a você também. Uma excelente semana pra você, Boa viu? semana. Um beijinho na bebê, tá bom? Sim, obrigada. Tá grandona, tá bonita. Ah, agora mexeu, é verdade, vem pra cá.